que nós temos visto no meio de tanta coisa que a mídia tem mostrado em relação à igreja do Senhor, nós estamos chegando a um tempo de pessoas se estreitarem com Deus, né? E às vezes nós perguntamos a Deus por que orações não estão sendo respondidas, por que orações, né, não estão chegando diante de Deus. E hoje nós vamos ler e vamos aprender algo assim tão gostoso, que eu sei que não é novidade para ninguém, mas se for colocado em prática, nós podemos ver grandes coisas de Deus se movendo. Amém? Então vamos lá, João capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada é a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém? Você pode se assentar, meu irmão. Irmãos, que oração linda, que oração maravilhosa. E aquela oração, irmãos, e essa oração de milhares de anos tem se cumprido em nossas vidas até hoje. Essa foi uma oração que Jesus estava no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, e é uma oração que tem, sabe, encontrado vidas até hoje, que tem alcançado pessoas. Uma oração de tantos anos, para nós vermos que oração não tem data de validade, né? Oração não tem, irmãos. Preste muita atenção, oração não tem data de validade. E essa oração feita há milhares de anos atrás, ela tem mudado casamentos até hoje, ela tem mudado ministérios, ela tem transformado vida de pessoas, porque ela foi uma oração eficaz. Então, oração eficaz, irmãos, e nós vamos ver o que é oração eficaz, ela não tem prazo de validade. Ela sempre terá poder ativo de geração em geração, de tempo em tempo. Sabe, em toda a terra nunca houve um mediador. Em toda a terra nunca houve um intercessor como Jesus Cristo. Nunca. Ele foi o maior de todos. A intercessão de Jesus Cristo, meu irmão, sabe, um mediador por uma causa, foi maior do que uma mãe desesperada, maior do que um esposo traído. Sabe, você pode dar o nome que quiser, você pode comparar a dor que for, ninguém pagaria um preço como Jesus pagou. Você pode nomear a maior dor que um ser humano pode passar, não se compara com a intercessão que Jesus fez. Sabe, e o nome de Jesus hoje, ele é conhecido em várias religiões.
Uns o chamam de Deus, outros chamam, algumas religiões chamam de profeta. Ele fez história, continua fazendo história, tudo porque ele amou uma causa. Tudo porque Jesus amou uma causa e por essa causa ele se tornou mediador dela. Sabe, queridos, esse é o perfil de um intercessor. Jesus deixou o maior perfil, o maior exemplo de como deveria ser a vida, como deveria ser um perfil de um intercessor. O intercessor, ele se levanta por uma causa e essa causa move o coração do intercessor. E muitas das vezes, por ser mediador, ele se torna conhecido. Né? Ele se torna conhecido. Sabe, igreja, o mundo, ele tem dado uma lição de moral, mostrando como ser mediador por uma causa. O mundo, ele tem dado uma lição de moral na igreja. Eles fazem o que for preciso para obter sucesso. Eles conseguem ajuntar pessoas do mundo inteiro pela internet, fazer um movimento, pessoas que eles não conhecem, tudo por causa de um movimento. Sabe, são capazes, eles abrem linhas telefônicas, arrecadam milhares de reais, de dólares, tudo por uma causa. E nós cristãos, irmãos, a igreja de Jesus está sendo consumida. Os casamentos dentro da igreja estão sendo destruídos. Hoje crente está lutando contra crente, irmãos. Hoje pessoas estão lutando contra si, irmãos contra si, entrando em debates teológicos, guerras. Mas a igreja do Senhor não tem se levantado como uma intercessora, mediadora pelos seus filhos, pelos seus casamentos, por sua igreja. E nós temos visto as pessoas se afundando, pessoas se desviando dia e após dia. A coisa está feia. Não há união, não há comunhão, não há misericórdia. O que aconteceu com o amor? O que aconteceu, sabe, com a compaixão? O que aconteceu com as vidas? Irmãos, eu jamais imaginei ser pastora de igreja. E é uma área que quem conhece meu marido fugia disso. Sempre pensei que o Senhor iria me levantar como pregadora do Evangelho. Você chega na igreja dos outros, desce o cajado e volta para sua casa e o pastor que se vira para cuidar das almas lá. E quando o Senhor nos deu uma igreja, que aí você vai lidar com vidas, você vai lidar com almas, você vê como Satanás tem cirandado no meio das famílias, dos jovens, dos adolescentes, e a igreja não tem se levantado por essa causa, não tem se levantado, não tem cuidado de vidas. Sabe, irmãos, Jesus, Ele deixou um perfil porque Ele nos mostrou que oração não tem data de validade, não tem prazo. Então por que as nossas orações não têm enchido igrejas? Por que as nossas orações não têm mudado casamentos? Por que as nossas orações não têm salvado vidas? Se Jesus deixou um perfil, deixou um padrão tão bonito de oração, e o que ela é capaz de fazer, porque se hoje tem pessoas voltando, mudando, acontecendo grandes, é por causa dessa oração de milhares de anos, ou seja, eficaz. O homem lá fora, sabe, aqueles que não conhecem a Cristo, eles se levantam pela causa da miséria, eles se levantam pela fome, pelo homem, e nós, por que causa levantamos? Irmãos, intercessor gera filhos, intercessor gera milagres, e principalmente intercessor gera resultados. Cadê os resultados? Cadê os milagres? Cadê os filhos? Cadê?
É importante notar que essa última oração de Jesus foi por você, foi por mim, enquanto ele olhava para o céu. Foi por nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Sabe, igreja, o mundo tem vivido em crise porque falta intercessores. A igreja tem vivido em crise porque falta intercessores. Os lares estão vivendo em crise porque faltam intercessores. O que é que tem sido de valor para nós? O que é que tem sido de valor, meu irmão? Quais têm sido as nossas causas que nos impulsionam a ser mediadores por elas? O povo está tão descrente, tem pais desistindo de orar pelos seus filhos. O povo está tão descrente que tem pessoas deixando de orar pelos seus ministérios, orar pelos seus chamados. Ah, ele é assim mesmo. Ah, já entreguei minha filha na mão do Senhor. Já entreguei meu filho na mão do Senhor. Eu já entreguei. Irmãos, oração tem poder, igreja. É um absurdo pregar algo que teria que ser tão nítido dentro da igreja. Mas por que estratégia do inimigo? Porque crente que não ora é derrotado. Crente que não ora não vê milagre. Crente que não ora não vê coisas acontecendo. Quanto mais Satanás cala a boca do crente, menos ele vê Deus movendo. Porque nós sabemos o poder daquele que ora, daquele que tem uma vida de adoração e de intercessão. Mas então por que as orações não têm gerado milagres? Por que as orações não têm gerado resultados, igreja? Vou repetir. O maior exemplo, irmão, maior exemplo, a primeira assim, razão que Jesus deu, é que o intercessor, irmão, ele é movido pelo amor. Você já viu uma pessoa por amor que ela é capaz de fazer? Tem gente que desvia por causa do amor. Tem gente que desvia por causa de namorado. Tem gente que desvia por causa de briga na igreja. Tem gente que desvia por causa que as coisas no mundo. Jesus disse, pastor Jorge, que a única forma que o intercessor conseguirá ter vida de oração frutífera, se ele for movido pelo amor. Porque o amor o segura aquela causa. Uma esposa, quando está vivendo uma crise no casamento, ela consegue suportar porque movida pelo amor. Quando eu estou do lado do meu pastor, segurando as pontas de um ministério, movido pelo amor. Foi a maior lição. Então, por que pessoas, elas não têm conseguido? Você sabe por quê, irmão? Porque do que adianta uma esposa orar pela conversão de seu esposo, mas as suas atitudes não mudam? Do que adianta? Olha só, movido pelo amor. Por que as orações hoje não são frutíferas? Não tem resultado? Porque nós precisamos ter atitude de acordo com aquilo que oramos. Nós oramos e vivemos outra coisa. Nós pedimos e plantamos outra coisa. Nós oramos e falamos outra coisa. Nossa oração anda de um lado e a nossa atitude de outra. Não tem como ver resultado. Não tem como. Porque onde estão, sabe, os guerreiros de Deus, que são atentos o tempo inteiro? Você precisa orar, mas tem que plantar. Você tem que plantar. Nós precisamos orar e agir, meu irmão. Em que terra você tem plantado? O intercessor, ele gera milagres porque a sua oração, ela é eficaz. Ela é viva. O que quer dizer isso? Porque a sua vida reflete as suas palavras. Por isso que é eficaz. Porque é a outra coisa que Jesus deixou como exemplo.
A oração dele era eficaz porque ele era movido pelo amor. O amor faz lutar por uma causa. A segunda coisa que a oração dele era eficaz porque o que ele falava condizia com a vida dele. Tem gente com vida errada querendo orar para coisas acontecerem. Tem gente pedindo mudança quando elas não mudam. Tem gente orando para Deus fazer quando não dá testemunho, quando não dá exemplo. A sua oração não condiz com o seu comportamento. As nossas orações não têm refletido uma vida de acordo com aquilo que falamos. Então não haverá mudança. Por que você acha que tem pessoas, irmãos, que a gente vê anos conosco? Ora para Deus mudar e as coisas nunca mudam. Mas quando nós conhecemos a vida, não é uma vida de acordo com a vida de oração que diz ter. Ora para pedir para que o outro perdoe, mas ele não perdoa. Ora para pedir para a mãe, para o pai sair do pecado, mas ele não sai do pecado. Ora para que o esposo mude, mas ela não dá testemunho nenhum. Pede para que as pessoas, Deus não se levantam contra mim, mas ela levanta contra as pessoas. Ou seja, oração não tem andado do lado das suas palavras. Querido, o seu testemunho tem que andar lado a lado com as suas orações. Precisa andar lado a lado. Muitas das vezes, os nossos comportamentos desmentem as nossas orações. Estão desmentindo as nossas orações. Você sabe o que acontece? Não geram filhos, não geram seguidores, não geram milagres, nem muito menos resultados. É por isso que Jesus, quando chegou lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 a 15, quando ele fala sobre aqueles que oravam hipocritamente, que eram os fariseus. As suas orações eram mecânicas, sem vidas, não eram eficazes, porque eles oravam e tinham uma vida completamente ao contrário daquilo que eles falavam. Daquilo que eles, Jesus os condenava. Olha como isso é sério, igreja. A igreja de Jesus Cristo está caminhando para os últimos dias. Jesus está voltando. E muitos estão vivendo as suas vidas como se Jesus nunca fosse voltar. Muitos estão vivendo as suas vidas como se nunca Jesus fosse voltar. Então, igreja, o que está faltando para nós começarmos a ver coisas maravilhosas acontecendo? A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem, irmãos. Hoje está sendo os que creem, estão seguindo o milagre, igreja. Quando o milagre do Senhor deveria vir aonde eu estiver. Aonde a bênção do Senhor deveria estar me acompanhando. Está faltando pessoas movidas pelo amor, pessoas a devorarem o seu tempo de oração, apresentando a Deus as suas causas. Está faltando paixão, está faltando aquele fogo que consome. Irmãos, eu já vivi 15 anos nessa terra. Eu sei que se você não administrar o teu tempo e tirar tempo para orar com Deus, você passa uma semana sem falar com o Senhor só no dia que você vem no culto, meu irmão. Igreja, nós sabemos sobre potestades, nós sabemos sobre principados que governam. Vocês sabem contra quem vocês lutam. Irmão, você chega no Brasil, irmão, lá manifesta demônio em tudo quanto é canto. Aqui não, igreja. Aqui não.
Aqui não é aquilo, nós sabemos porque a palavra fala sobre os governadores, sobre os demônios que imperam em cada lugar, em cada nação. Aqui nos Estados Unidos, pessoas entram endemoniadas, assistem culto e vão embora, e Satanás não sai. Não tem como, igreja, se a igreja brasileira, ela quer crescer nesta nação, vai ter que ser uma igreja que paga preço de oração, uma igreja que discipula, uma igreja que ensina a palavra. O maior culto de libertação que existe é o culto de estudo bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Igreja, quando eu e meu marido chegamos lá no Brasil, eu assustei, porque aqui, irmão, graças a Deus, nós tivemos um pastor. Quem foi discípulo do pastor Wellington sabe o alimento que ele deu. Era escola de profeta, escola de pregador, era seminários de vida cristã. Lá não tem isso não, irmão, você tem que ter dinheiro para você ir nos lugares desse. Quando a gente chegou lá, irmãos, é campanha para tudo quanto é lado, é vassoura sendo ungido, um evangelho de barganha, que nós ficamos loucos naquele lugar. Falei, meu Deus, nós não vamos ter a igreja que não vai crescer não. Uma loucura, é pegar vassoura, é ungir vassoura, é copo de água. Falei, Jesus, cadê isso na Bíblia? Onde é que está? É caneta que vende, irmãos, é uma loucura. É uma loucura. Quando nós chegamos naquela cidade, e o Senhor nos entregou uma igreja, Deus falou assim conosco: não entre no sistema. Entrar nesse sistema? Eu não imaginava que a coisa lá é tão feia. Você encher a igreja lá, você tem que plantar bananeira, tem que falar que, né? Irmãos, teve igreja lá que pegou a Bíblia Sagrada e afogou ela no óleo ungido. Aí pegou ela, foi para outro lugar, torceu a Bíblia, e do óleo que caiu da Bíblia, eles fizeram e venderam a R$500. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. A última lá agora, uma pastora, ela fez uma piscina na igreja. Irmãos, ela dá um salto mortal lá do altar. Ela pula lá na piscina, lá embaixo. E as pessoas, porque ela pegou o texto de Naamã, que mergulhou 7 vezes. Aí ela joga as roupas lá dentro e roda, e roda, e roda. O povo sai numa loucura pegando água. Eu falei, meu Deus, não entra no sistema. Não entra no sistema. E eu lembro que falei, Senhor, o que é que nós temos em Deus? Deus falou, vocês têm muita coisa, abre aí o armário. Quando nós abrimos armário, seminário Vida Cristã, escola de profeta, vocês têm bagagem. Irmãos, começamos uma igreja, não tem campanha, não tem farofada, não tem aquilo outro. Deus deu estratégia, vai ser assim, assim. Criamos estudo bíblico, mas você não pode chamar de estudo bíblico não, irmão, senão não vai ninguém. Deus deu a estratégia, nós chamamos o culto de palavra ativa. Em vez de ter escola bíblica dominical, é um dia na semana que é o palavra ativa, que vai o quê? Tem uma sala tem discipulado, na outra sala é a salinha de crianças, de adolescentes, juniores, e na igreja o normal. E nós começamos a fazer o quê? Estudar a palavra. Porque nós cremos que se nós mudarmos o coração de um homem, o discipular, firmado na rocha, aquilo vai virando o quê? Alastrando. É um trabalho de formiguinha, mas é. Porque as pessoas, elas vivem de culto de libertação. Elas vão para a igreja, o pastor põe a mão na cabeça, ora, cai e amanhã volta para o pecado. Glória a Deus, ganhamos vidas. Quando a Bíblia diz que o que muda o homem é a palavra. E começamos com temas temáticos. Colocávamos 7 parasitas que destroem a vida do homem. O que é isso? Que parasita é esse? Vem que você vai saber o que é isso.
Irmãos, pegamos Provérbios, capítulo 6, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Tanto, esse estudo foi tão forte que o pastor Sérgio, ele pegou esses estudos. Cada dia nós falamos sobre língua mentirosa, né, falso testemunho. Nós fizemos uma apostila, porque quem quiser ser obreiro na igreja vai ter que passar por esse estudo, porque um obreiro não pode ter língua mentirosa, falso testemunho, de tão bom que foi. Irmãos, os nossos estudos bíblicos dá 60 pessoas. Dá 60 pessoas no estudo bíblico, mudando o caráter, porque a maior libertação é pela palavra. Estudo, e foi indo. Hoje os nossos cultos de domingo dá 110 pessoas. Sem nada. Palavra e cajado. Que meu marido, Jesus, pelo amor de Deus. Será que vai ficar alguém nessa igreja? E quanto mais dura e verdadeira a gente prega a palavra, mais linda, mais Deus dá o crescimento. Palavra, irmãos. Palavra. Palavra que liberta. É a palavra que trata o homem, igreja. Jesus, quando vai curar ferida, ele cutuca a ferida. Ele não coloca um band-aid e faz tudo tá, como se tudo tivesse normal, não. É aí que cutuca, é aí que sara, é aí que trabalha, é aí que joga remédio, é aí que arde. Irmão, você quer tua casa mudada, você quer tua família mudada, você quer tudo mudado. Se você é um intercessor e se levanta por uma causa, a tua vida tem que condizer com as suas orações, igreja. Quantas pessoas estão precisando ver o mover de Deus? Quantas pessoas, igreja, nós não temos visto, sabe, vida ser curada, nós não temos visto, sabe, coxo andar, o cego ver, o mudo falar, e por que não? Se em Joel diz que nos últimos dias os jovens teriam visões, cadê jovem tendo visão? Os jovens estão no mundo, igreja. Cadê aqueles pais que batem o joelho pelos seus filhos? Deus, eu não aceito essa condição. Eu não aceito isso, Deus. Entra com poder nesta causa, entra com poder ali dentro da minha casa, entra com poder dentro da minha igreja, entra, Espírito Santo. Cadê, igreja? Cadê? E cada dia mais nós vimos pessoas afundando. Irmãos, vocês sabem contra quem vocês guerreiam nessa nação. É com jejum, igreja. É com pranto. É com clamor. Chegou a hora, ministério não é glamour, igreja. Ministério não é ajuntamento. Chegou a hora de homens e mulheres pararem de querer levantar seus ministérios, porque Jesus não levantou ministério, Jesus levantou igreja. Chegou a hora de nós levantarmos igreja. Ministério não é glamour que nós colocamos a nossa melhor roupa e sentamos. Ministério é batalha, ministério é guerreiro. E todo aquele que está se levantando, igreja, todo aquele que está se colocando na posição, Deus está soprando o nome. Deus, Ele está procurando recipientes vazios para Ele usar, meu irmão. Deus está levantando pessoas no anonimato para acabar com essa raça de artista que levantou, meu irmão. Deus está à procura, Deus está procurando o verdadeiro adorador. Se Deus tem falado que procura verdadeiro adorador, porque está cheio de falso. Em Isaías, a palavra do Senhor nos alerta a isso. Muitos me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Hoje eu vi pregação enfadonho. Hoje eu vi pregação é cansativo. A palavra virou cansativa. Nós olhamos para o relógio, para que horas que o culto vai terminar.
Nós temos tempo para tudo, irmãos. Trabalha 12, 13 horas por dia. Mas as pessoas não conseguem tirar tempo para Deus. Vêm para a igreja indispostas a ouvir a palavra. Aí quer Deus mudar, quer ver Deus transformar, quer ver Deus fazer, quer ver Deus plantar bananeira, irmão. Não vai. O Senhor vai começar a mover no meio da igreja, quando nós tomarmos a posição de servos e servas, intercessores com vidas no altar, movidos pelo amor, capazes de fazer qualquer coisa pelo Senhor, capazes de ter uma vida. Gere, meu irmão, gere, desenterra talentos, desenterra chamados, desenterra ministérios, igreja, desenterra o teu casamento, desenterra a tua família desta lama, desenterra. Tem pessoas que estão sofrendo sem precisar sofrer, irmão. Você já viu um negócio desse? Tem, você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará as vossas emoções e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Hoje crente está se matando, tem crente suicidando, tem pessoas sofrendo, e Jesus está falando que em meio ao sofrimento, que a paz dele, que excede todo entendimento, ou seja, passa do conhecimento humano, é poderoso o suficiente para guardar emoções e corações em Cristo Jesus. Então a gente não entende, porque tem pessoas doentes de alma, pessoas doentes emocionalmente, se a Bíblia está prometendo que a paz de Deus é capaz de guardar. Porque nós precisamos, igreja, ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ter uma vida de acordo ao Evangelho, meu irmão. De acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra. É hora, igreja, de se levantar, de sairmos de cultos rotineiros, de coisas normais para viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Eu não aceito ir numa igreja e o Senhor não manifestar na minha vida. E hoje as pessoas se acostumaram a vir à igreja e sair da mesma forma que entrou. Não deixa isso. Cadê o primeiro amor, meu irmão? Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? A vida que você tinha, a obra que Deus fez. Então, por que causa você é movido? Cadê o fogo, meu irmão? Cadê o fogo, igreja? Pessoas que eram batizadas em línguas, pessoas que choravam na presença do Senhor, pessoas que caíam de joelhos. Onde estão essas pessoas? Onde estão aqueles que eram usados em profecias? Aqueles que eram usados com dons? Onde estão? Onde estão, igrejas? Onde? Onde estão aquelas pessoas que se lembram? Irmãos, Deus condenou uma igreja em Apocalipse por causa que tinham esquecido o primeiro amor. E lá tudo andava perfeitamente. E Deus falava que estava rejeitando ela. Porque a pior coisa para Deus é a amnésia espiritual do crente. Porque tem pessoas, irmãos, que era para estar andando de joelhos pelo que Deus já fez por elas. Nós, às vezes, reconhecemos o que Deus fez pela vida da pessoa e ela não consegue reconhecer de onde Deus a tirou. O que Deus fez, a obra maravilhosa que o Espírito Santo fez. Sabe, eu vim aqui nessa noite para trazer um despertamento para a igreja. Para despertar, irmãos. Porque Deus, o prazer dele
é manifestar a presença dEle na casa dEle. E nós vemos pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas e libertas. É desejo de Deus, mas a igreja precisa se posicionar. Servos e servas precisam se posicionar para que o Senhor comece a mover, a usar, a fazer no meio da igreja do Senhor Jesus, meu irmão. É hora. Sabe, eu não vim aqui, irmãos, aconselhar ninguém, porque profeta não aconselha. Profeta, ele entrega recado. Deus, ele tem muita coisa para fazer no meio do povo dele. Dentro da sua casa, no teu ministério, na tua vida, muita coisa. Mas o Senhor está chamando para intimidade, para relacionamento. Porque relacionamento com Deus não é fast food, igreja. Não é instantâneo. Tem que ser plantado. Tem que haver dedicação. Tem que haver investimento para que isso aconteça. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu sei que Deus, ele é poderoso para operar infinitamente mais. Mas, irmãos, é individual. Você pega aí. Você sabia que o carvão e o diamante, eles têm a mesma composição? Você sabia que você pegar um diamante e pegar um carvão mineral, eles têm a mesma composição, que é o carbono? Só que tem que, quando o diamante é colocado em altas pressões, num fogo bem forte e há muito tempo, aquilo muda a sua consistência. E essa joia, ela se torna de tão valor. Ou seja, mesma composição física, mesma composição química, perdão. Mas dois resultados totalmente diferentes. Assim, irmãos, é a vida do crente. Todos têm a mesma composição espiritual. Mas duas classes vão ter uma reação totalmente diferente. Duas realidades diferentes. Mas todos têm a mesma composição espiritual. Todos ouvem a mesma palavra. Todos ouvem o mesmo louvor. Todos ouvem a mesma coisa sendo ministrada. Mas cada um faz algo diferente. Uns ouvem, recebem e mudam. Outros entram pelo um ouvido e saem pelo outro. Ou seja, mesma composição, mas resultados diferentes. Realidades diferentes. Ou seja, a palavra é pregada, a palavra é ministrada, mas cada um faz dela o que lhe convém. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor, ele está voltando para buscar a igreja de Jesus Cristo. E aqueles que estiverem preparados, meu irmão, vão subir para viver com o Senhor, para ter uma vida com Ele. E esse dia está perto, está muito perto. Então nós vamos orar. E eu quero te convidar a você falar com Deus. A mostrar o seu altar, a condição do seu coração. Para como que anda a sua vida, a sua obra, o seu tempo de oração. Então é hora de falarmos: Deus, eu preciso dedicar mais tempo a Ti. Eu preciso orar mais, eu preciso... Irmãos, é você e Deus. É você e o Senhor. Deus, ele está ansioso de fazer grandes coisas. Grandes coisas. Mas aonde estão aqueles que estão dispostos a se esvaziarem de si mesmo e permitir que o Espírito Santo mova-se dentro deles? Quais que são aqueles que estão dispostos a se esvaziarem de dentro de si mesmo, das suas concepções, das suas ideologias, para que sejam boca de Deus, para que falam aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja.
Espírito Santo de Deus, nós buscamos a tua presença nessa noite. Ah, Deus querido, nós buscamos o teu santo, o teu precioso nome, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus poderoso. Pai querido, nós te agradecemos, porque se estamos aqui nessa noite, é porque a tua oração nos alcançou. Pai querido, desperta a tua igreja. Deus querido, desperta o teu povo. Pai querido, que caia por terra toda cegueira espiritual. Pai querido, mova-se, ó Deus, no meio da tua igreja. Mova-se no meio do teu povo. Derrama a tua glória, o teu poder. Senhor, que o homem venha se esvaziar de si mesmo, ó Pai. Para que a tua glória, Senhor Jesus, venha encontrar vidas, ó Deus. Pai, quantas pessoas precisam ser curadas, quantas pessoas precisam ser transformadas pelo teu grande, o teu poderoso amor, ó Deus. Ah, Espírito Santo, coloca um novo cântico em nossos lábios. Coloca, Senhor, uma nova adoração. Senhor, coloca novas palavras. Espírito Santo de Deus, nos ajude a chegar diante do seu trono. Nos ajuda a alcançar favor do Rei. Ah, Deus, tu és o mesmo hoje. Tu és o mesmo ontem. Deus querido, o Senhor permanece o mesmo. Tu és um Deus grandioso e nada e ninguém pode frustrar os teus planos. Deus maior é o que está em nós. Senhor, a nossa oração nos blinda do mal. As nossas orações nos blinda da astúcia do inimigo. As nossas orações nos livra dos dardos inflamados. Deus querido, a nossa oração nos blinda contra as bandejas deste mundo. É por isso que nós te adoramos, ó Deus, é por isso que nós clamamos a Ti. Igreja, fale uma palavra de adoração a Deus, clame ao Senhor, exponha o teu coração ao único que é digno, diga a Ele a sua necessidade, diga a Ele a sua necessidade de mudança, o desejo do teu coração, se exponha a Ele. Ah, Deus, eu sei que grande é o Senhor e digno é de ser louvado e ser adorado. Deus, essa casa é do Senhor, este santuário é do teu Espírito, ó Deus. Deus, envia os teus anjos ministradores. Pai querido, vai quebrando correntes, quebra cadeias. Deus querido, que a tua palavra faça uma mudança, Deus querido, no interior do homem. Deus, dê almas saradas. Pai, fortalece emoções, ó Deus. Enche, Senhor, os nossos corações por mais de Ti. Aleluia. Deus, nós te adoramos, nós buscamos a Tua presença. Deus querido, nós buscamos a Ti, ó Deus. Oh, recai, rabaxerecataralabás. Deus querido, nos leve de volta ao primeiro amor, nos leve de volta às causas do teu reino, nos ajuda a ter uma vida consagrada a Ti, nos ajuda a ter uma vida devota ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Jesus, o Senhor está vindo buscar a Tua igreja. Senhor, o Senhor está vindo buscar a Tua igreja. Senhor, o Senhor está vindo buscar a Tua igreja. Renove a Tua unção, renove o Teu fogo, porque o Senhor é digno. Deus é digno, igreja. Deus está na casa, porque Deus, Ele é digno de receber adoração, igreja. Deus, Ele é digno de receber adoração. Deus é digno de receber a Tua glória. Deus é digno de ser exaltado. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, todo-poderoso.
Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Deus, as nuvens são calçadas para os teus pés. Ele dá ordem ao vento e o vento se move. Pela geada se dá pelo sopro de Deus, assim diz a palavra. Deus, Ele é poderoso, Ele é digno. Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba as nossas orações diante de Ti. Nós intercedemos nessa noite pela igreja brasileira do Senhor nesta nação. Deus querido, desperta a Tua igreja para um compromisso, uma aliança com o Senhor, ó Deus. Uma vida, ó Pai, que em nome de Jesus, que exalte ao Teu nome, de oração, de consagração. Levante, ó Deus, para que ganham almas. Deus querido, para que estabeleçam o Teu reino neste lugar, ó Deus. Ah, Pai, Tu tem poder. Troca o coração de pedra por um de carne, Espírito Santo. Ah, Jesus, visite servos seus pelas madrugadas. Senhor, fala, Senhor. Deus querido, mova as suas estruturas para que sejam sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu mover, Espírito Santo. Grande é o Senhor e digno é de ser adorado. Você pode aplaudir a Deus glorificando, meu irmão. Fala uma palavra de adoração ao único que é digno de louvor, de honras e glórias, que é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Ah, igreja, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Se Deus sabe fazer o universo funcionar tão perfeitamente, não se preocupe, que Ele sabe cuidar da sua vida, meu irmão. E Ele tem cuidado de nós, amém? Obrigado, pastor, agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra de estar aqui novamente, uma honra de voltar neste altar, porque essa igreja investiu na minha vida, no meu ministério. Eu fico feliz de ver grandes pessoas firmes e fortes com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é poderoso. O nome do Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo parte do nosso culto, nós vamos estar ofertando e dizimando agora na casa do Senhor. E eu queria que você fizesse isso alegre, agradecendo a Deus, porque Deus é bom. Eu ainda vou ver adultos fazendo isso. As crianças aqui da nossa igreja aqui vêm com alegria, com desejo, e eu quero os adultos também fazendo a mesma coisa. Isso. Quero agradecer também a presença, pastor Elmi, Camila, seus filhos, Júnior, Brenda, obrigado por vocês estarem aqui conosco, no nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Jesus. Eu sempre digo isso, uma coisa que a igreja tem que estar sempre atenta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas. Ele está às portas. Pai, nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos por esse momento, Senhor, que também cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, em agradecimento ao Senhor por toda a tua provisão, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos como dispenseiros, como mordomos que somos do Senhor. O que eu te peço no nome do Senhor Jesus, Senhor, é que tu venha prosperar cada dia mais os teus filhos. Também, Senhor, prospere dentro da tua casa, todo o dinheiro que aqui for colocado, Senhor, que nós possamos usar com sabedoria para a honra, glória e louvor do teu nome. Meu Pai, eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que cada um dos teus filhos, Senhor, que aí estão preocupados, Senhor, porque é mês aqui, o mês de inverno, mas eu sei e vivo um Deus, Senhor, que é um Deus supridor em todas as estações. Pai, nós queremos te agradecer por isso e fazemos no nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Temos aqui alguns avisos para estar dando. Aí, sexta-feira, o nosso grupo familiar está muito bem, obrigado. Esses são os pontos que nós normalmente trabalhamos ali no nosso grupo familiar. E nós estamos, aqueles que estão aí, né? Aí vai entrar, nós não entramos, não temos aí um nome como a pastora Érica tem lá no Brasil, mas nós, né, já fizemos aqui uma vez, e nós voltamos a fazer, porque eu creio que isso é uma necessidade da igreja, isso é uma necessidade de nós como servos de Deus, de lermos a palavra, de buscarmos a palavra. Então nós voltamos ao nosso 90 dias ou 3 meses lendo a palavra de Deus. E aí tem uma galera aqui que está lendo para rachar. Deixa eu terminar o culto. E aí nós estamos aqui 3 meses. Eu queria saber, aqueles que estão aí, né, junto comigo nessas leituras, em qual dia que nós estamos? Mas continue. A minha cobaia, para você ter ideia, é porque eu tenho uma cobaia aqui, eu estou usando um cara aqui, estou usando uma pessoa aqui. Aí hoje ele me mostrou, né, aonde ele está. E eu glorifico a Deus por isso. Porque pastor, eu vou demorar um pouco, mas eu não tenho problema, meu amigo. Eu só preciso que você leia esses 31 mil versículos, só isso. É o número 39. Nós estamos no dia 39. E o meu cobaia está em números já. Olha que bênção. Que maravilha. Bênção, estou falando sério. Porque, deixa eu falar uma coisa pra você. Número não é qualquer, você tem que gostar de... Só Deus na casa de números. Não é fácil, não. Mas eu quero pedir para você. Não importa se você está atrasado. Eu quero que você continue. Você pode. Eu tenho convicção disso. Se você ler pelo menos um versículo por dia, em quase 10 anos, você terminou de ler a Bíblia. Olha que bênção. Jesus não voltar até lá. Você leu a Bíblia inteira? Olha que maravilha. Mas eu vou insistir para você continuar lendo. Então, eu quero contar com você aí. Temos ali dentro ali uma cantina abençoada, salgados. Tem quibe, tem pastel, bolinho, bolinho. É coisa de bacalhau. Não, de bacalhau não. De mandioca. É um negócio lá dentro. Vocês vão lá depois para se ver. Nós também temos ali atrás né, um material que a pastora Érica trouxe. É isso, né? Então tem uns negócios legais. O pastor Sérgio está fazendo os negócios das camisetas, né? Então tem uns negócios ali muito chique ali que vocês vão gostar. E eu queria que você também abençoasse, né, o ministério deles, aquilo que Deus tem, né, confiado à mão deles. E vamos estar orando também para que Deus possa estar abençoando a cada dia esse casal que é amado nosso, conhecido nosso e respeitado por nós, no nome do Senhor Jesus. A igreja em pé no nome do Senhor. Eu sei que tem mais alguma coisa, mas fugiu. Até eu pegar já acabou o culto. Se alguém lembrar, me ajuda aí, porque tá feio, né? Vai tá bravo. Eu sei que eu tenho alguma coisa para falar. E ela vem quando? Era para ser hoje. A Isadora domingo vai estar vindo à igreja. Junto com os pais, é claro. Né? A Isadora é a filha da Samanta e do Cleito, que, né, nasceu a semana passada. E para a honra e glória do Senhor, domingo provavelmente vamos estar apresentando para a honra e glória do Pai. Né? E já, nossa, é princesinha demais, é muito lindo, muito lindo. Então, mais um aí que está para chegar. Chique demais, né? Já profetizar mais uns 2, 3 ali. Né? Oh, glória! Coloca a sua mão na posição de receber. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por tudo que aconteceu aqui esta noite. Te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu santo nome.